Olá, boa noite, bem-vindo ao blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo. Esse é o nosso quarto programa, o primeiro ao vivo. Ah, que emoção! Mas é realmente bem interessante começar. A nossa ideia com esse programa ao vivo é realmente ter mais interação, ter um bate-papo gostoso, ainda mais que é sexta-feira. Eu aposto que tem muita gente aí abrindo já o vinho, já sentando para ver algum filme, alguma coisa. Então, a nossa ideia hoje aqui é realmente fazer um bate-papo bem bacana para falar de tendências do mundo corporativo, de uma maneira muito informal, muito tranquila, e eu quero convidar vocês também para poder participar e poder interagir com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Zioli, executivo aí com mais de 20 anos de carreira, sou o criador do blog TMC, que é um blog que vem desde de 2018, junto com o pessoal também, né, da Growth Strategy agora, desde o final do ano. E agora a gente com esses programas, né, esse é o nosso quarto programa e esse é o nosso primeiro ao vivo. Então, se vocês gostarem, por favor, aquele like e também inscrevam-se no canal da Growth Strategy. Agora, até de antemão, queria agradecer a todo o pessoal da Growth Strategy por estar acreditando no projeto e apoiando aí todo o blog TMC nessa nova empreitada. Comigo aqui, meu grande amigo, né, e incentivador aqui, Paul Barramondes. Paul, cadê você? Cheguei! Boa noite, Paul! Boa noite. Boa noite, que honra poder fazer parte desse primeiro programa ao vivo do blog TMC, numa sexta-noite, enquanto o pessoal está lá com o seu vinho, aproveitando para poder bater um papo aqui junto com a gente, via comentários no chat, e recebendo um convidado mais que especial. Obrigado aí pelo convite. Imagina, Paul, eu que agradeço. O Paul vai estar aqui com a gente, então quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa, o Paul vai estar aí olhando para o chat o tempo todo e ajudando aqui nesse nosso bate-papo. Lembrando que o blog TMC é um blog voltado para tendências do mundo corporativo, na questão mais ampla do conceito mesmo. A gente fala de negócios, mercados, empresas, carreiras, profissionais, e em linhas gerais. Né, hoje, para iniciar esse primeiro programa, com grande prazer aí que eu quero apresentar o nosso convidado, né, o Vanderlei. Vanderlei, cadê você, Vanderlei? Opa, tudo bem? Boa noite aí a todos. Prazer estar com vocês essa noite, poder compartilhar aqui algumas ideias e trocas entre nós aqui, bacana. Bem-vindo ao blog TMC, Vanderlei. Obrigado por estar aqui com a gente. Vanderlei é conselheiro certificado internacional e diretor executivo da CELINT, Centro de Estudos em Liderança e Governanças Integrais. Tem uma ampla experiência, carreira fantástica. É até difícil o que eu vou pedir para ele, mas, Vanderlei, eu vou ter que te pedir, de forma resumida, e conta para a gente a sua experiência, toda a sua, por onde você já passou, qual é o seu momento atual e tudo mais, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Ok, vou falar bem rápido. De formação, eu sou engenheiro mecânico, né? Formei na Politécnica, também sou bacharel em Economia e mestre em Administração pela FEA-USP. Fiz uma carreira tradicional em grandes empresas, comecei como trainee na Dow Química e acabei chegando em presidente de 3 empresas, uma multinacional americana, onde eu fui Managing Director para a América Latina, e fui depois diretor e presidente da Petroflex, uma das 10 maiores borrachas sintéticas do mundo. Na época, uma empresa aberta em bolsa, estava entre as 100 maiores na Bovespa. E depois eu fui também presidente da Sinteco, né, um grupo grande também, é um sinônimo de categoria. E então, com isso, eu percorri 30 e poucos anos aí de vida executiva. Em paralelo, eu comecei muito cedo como conselheiro. Aos 35 anos de idade, eu já estava no meu primeiro conselho. E eu vim, em paralelo, desenvolvendo essa carreira, que hoje é a minha principal, né? Quando chegou em 2013, eu decidi me dedicar basicamente à governança, fazendo projetos de consultoria, de implantação e desenvolvimento de conselhos, atuando em conselhos, né? E também, agora, num processo novo, de 4 anos para cá, educação para conselheiros, tanto cursos como certificações. Hoje eu criei, junto com uma certificadora nacional, a primeira certificação para conselheiros consultivos no Brasil, a primeira e única, por enquanto, e a inovadora, porque tem um foco muito nesse mercado, né, das pequenas e médias grandes empresas, tá? Então, eu nesse período aí de
25 anos de atuação em conselhos, eu já atuei em 24 conselhos, hoje eu estou em 4 conselhos, sou presidente de um conselho e já fui presidente de outros 3 conselhos, então também tenho uma experiência aí como chairman, né? E é isso que a gente está fazendo hoje. A nossa empresa, o Celint, está dedicada a esses processos de educação para governança, educação para conselheiros, formação de empresários, né, para governança, enfim, e hoje nós temos, inclusive, o apoio de uma associação. Alguns ex-alunos formaram uma Associação Brasileira dos Conselheiros Consultivos Certificados, cujo propósito é ajudar os conselheiros na sua trajetória para conselhos, né, e é aquela história, né, de que uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. Então, a associação tem esse princípio da fogueira, né, de manter a brasa acesa. Então, acho que é bem legal isso. A gente está seguro aí de estar ajudando a criar um ecossistema cujo propósito é transformar construtivamente essas organizações, pequenas, médias e médias grandes, por meio da governança, que é realmente uma trajetória muito bacana, que dá muito resultado, né? Então, é isso que a gente tem feito. Muito bacana. Para quem não conhece, eu gostaria de convidar para acessar o site da Celint. Eu acessei esses dias, é muito interessante, até para você que, de repente, quer ser um conselheiro um dia, ou então pretende ou quer entender melhor, acho que vale a pena. Você tem até uma ferramenta lá que você consegue avaliar se, de repente, você já tem uma experiência para isso ou não, ou o que você precisa fazer para, de repente, você atingir esse objetivo. Até antes da gente entrar no tema mesmo do programa, que seriam tendências, Wanderley, acho que vale a pena contar um pouquinho qual que é o papel do conselheiro numa empresa, de repente a diferença de um conselheiro administrativo para um conselheiro consultivo, que tipo de empresa deve procurar ter um conselho. Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse detalhe, porque a gente tem um público bem aberto, que acredito que muitos conheçam, mas eu acredito que ainda tem um público que não conhece o papel do conselheiro dentro de uma empresa. Perfeito. O conselheiro, ele está formando uma camada, vamos dizer assim, de pessoas, na sua maior parte, externas à organização, ou pelo menos deveria, como uma boa prática, ter pessoas, a maioria de fora, que como um colegiado vai discutir para a companhia qual é o seu direcionamento e como ela é controlada. O nome conselheiro remete muito à ideia de conselho, de dar opinião, mas, de fato, o melhor papel do conselheiro é tomar decisões sobre para onde a empresa tem que ir, como ela deve ser controlada, quais são as questões, a cultura, os valores, como é que ela está atendendo os seus stakeholders, né, seus públicos principais. Então, ele é um órgão que ele está muito preocupado, ele se remete às grandes questões da corporação, né, da empresa, e não aquelas urgentes, não aquelas tão urgentes, mas aquelas menos urgentes, mas muito importantes, né, que muitas vezes são procrastinadas. Quando você estabelece um sistema desse tipo, você garante que a organização vai estar olhando para aquilo que realmente faz a diferença no médio e longo prazo para ela poder se perenizar. A diferença entre o conselho administrativo e o consultivo é que o administrativo, normalmente, ele consta do estatuto social da companhia e, portanto, os conselheiros passam a serem regidos pela lei dos administradores. Eles são corresponsáveis pelo que acontece na companhia, tanto de bom como de ruim, né, perante a lei. Já um conselheiro consultivo, normalmente ele não está no estatuto, embora ele também possa ser responsabilizado, mas é realmente menos visado, porque numa primeira rodada um órgão público não vai encontrar nenhuma referência ao conselheiro como um tomador de decisão, né, o consultivo. Então, basicamente, essa é a diferença, mas, como princípio, né, a ideia do conselheiro consultivo também é tomar decisões, deliberar pela companhia, embora ele delibere, mas vai depender do decisor que assina para realmente fazer as coisas acontecerem, tá? Mas o grande ganho que a companhia tem, seja ela pequena, média, startup, você pode começar a qualquer momento com uma governança, às vezes uma governança mais incipiente, com um membro só, um mentor, né, que exerce a figura de um conselheiro, mas esse processo ele vai se sofisticando à medida que a empresa cresce, né, e ela beneficia todas as empresas. Eu tenho exemplos concretos de startups, né, diferenças de startups que começaram já com uma governança e outras sem. No momento que elas chegaram na aceleração, na busca por venture capital ou private equity, fez toda a diferença. Aquela que já tinha uma governança, ela acelerou muito mais, porque ela já
falava a linguagem do investidor. Aquela que não tinha sofreu, né, porque não conseguia se posicionar, não sabia o que era transparência, controles, etc. e tal. Então, a gente tem esses comparativos e isso mostra, né, que a governança funciona. Eu tenho vários casos também que a gente trabalhou ao longo aí desses 25 anos, que a gente mostra nos nossos cursos, de companhias fechadas, né, que fizeram um conselho consultivo, e o resultado foi fantástico, né? A gente pode até isolar as outras variáveis, tentar mostrar o impacto da governança, a gente faz isso, de triplicar o EBITDA, multiplicar o faturamento por 4, enfim, são resultados muito expressivos. Mas a métrica principal é a criação de valor. Uma boa governança perpetua a empresa ao longo do tempo e ajuda na criação de valor para os stakeholders, né? Não só os acionistas, mas todos os seus públicos. Isso a gente consegue medir e ver que funciona. Por quê? Por que isso acontece? Porque as pessoas que vêm de fora vêm com experiência, agregam outras visões, trazem networking, apoiam outros mecanismos, ferramentas, enfim, acelera demais a curva de aprendizado da companhia em diversas esferas. Então, é isso que impacta positivamente. Acaba dando um norte até mesmo para poder buscar recursos para alavancagem de empresa, né? Com certeza, né, Vanderlei? Com certeza. Esse é um dos grandes motivos, né, de uma governança. Os investidores sempre olham a companhia que tem uma boa governança, sabem que ela vai estar muito mais propícia a que ele possa colocar o seu investimento e ter um retorno. Antes de a gente até entrar nas questões hoje de empresas, no momento atual, e falar de tendências, Vanderlei, acho que você comentou alguma coisa no seu briefing a respeito que você começou muito jovem como conselheiro. Eu acho que isso quebra um pouco o mito, né? Acho que as pessoas, a maior parte das pessoas, entendem que um conselheiro, de repente, tem que ter uma experiência muito grande, ou de repente ter uma idade, talvez, não sei, superior a 40, 50 anos, talvez, não sei. Mas pelo que deu para entender, isso não é uma verdade. Na verdade, isso é um mito, né? Você pode, de repente, se tornar um conselheiro, talvez antes do que você imagine. Eu estou correto no meu ponto de vista, Vanderlei, ou não? Está corretíssimo. Uma coisa é maturidade, outra coisa é idade. Perfeito. Então, assim, isso eu comento no meu novo livro que sai agora em outubro, vai ser o primeiro e único livro também sobre carreira de conselheiros. A gente aborda 16 capítulos, um deles fala sobre jovens no board, né? E a gente mostra que, às vezes, você tem executivos com 31, 32 anos que já passaram por N experiências fora do Brasil, já tocaram negócios, foram primeiros homens ou segundo homens, né, em determinados negócios. Então, eles estão qualificados a sentar no board, até pela diversidade. A gente entende que a diversidade também abrange a questão de idade, né? Porque se você tiver só pessoas muito maduras, talvez tenham já uma visão de mundo da época em que eles vivenciaram sua experiência principal, né? Então, é isso, maturidade é diferença de idade. Ou seja, entra também na questão de diversidade aí. Entra, sem dúvida. Bacana, isso é bom, isso é importante, a gente até, de repente, acho que isso é um mito que muitas pessoas falam, e acho que até a partir, talvez, da geração Z, não sei, tenha modificado isso com o movimento das startups. Mas isso é muito bacana e bem interessante. Falando um pouquinho, agora vamos entrar um pouquinho no momento atual, para a gente depois entrar em tendências, Vanderlei. Como é que você está vendo o mercado hoje, as empresas aqui no Brasil, com toda essa pandemia, com tudo isso que a gente vem passando, e espero que a gente esteja num final de período, que em breve a gente possa estar saindo, né? Tomara. Como é que você está vendo todo esse movimento de mercado hoje, com toda a questão da pandemia e com a questão, de repente, de uma saída da pandemia? Você está otimista com todas essas movimentações ou não? Olha, a pandemia trouxe algumas mudanças que vieram para ficar, né? Isso é algo que realmente tem impactado algumas empresas. Eu observei que para algumas delas, né, a pandemia trouxe uma melhoria de resultados, porque elas já estavam a caminho de uma transformação, principalmente aquelas que estavam entrando na transformação digital, aceleraram isso e isso foi muito benéfico. Para outras, em setores que tiveram que reduzir suas atividades, até por lei, como hotéis, né, ou empresas de turismo, ou de viagens, de lazer, etc., elas tiveram um impacto muito negativo, né,
e isso vai ter que se recuperar ao longo do tempo. A gente ainda não consegue prever o momento exato que isso vai recuperar, tá? Porque agora, por exemplo, a gente está bem otimista, né, vendo São Paulo, a capital de São Paulo, reduzir a presença de UTI, etc. e tal, mas já está vindo uma outra onda aí, a onda do Delta, né, da variante Delta, que no mundo já está voltando a contaminar, estão dizendo que contamina com a mesma velocidade que uma catapora, uma coisa assim. Então, é muito difícil de prever essa retomada, mas como a gente vê o potencial do ser humano, né, de adaptação, de aprendizado, dá para prever que a gente vai acabar saindo mais fortes, porque eu uso aqui, vou parafrasear o Nietzsche, né, ele tem aquela frase, o que não te mata te faz mais forte. Então, nós sobrevivemos, né, infelizmente, muitos de nós não sobreviveram, mas os que sobreviveram acabaram aprendendo, né, e vão poder reestruturar as suas empresas, a economia, etc. e tal. Então, eu acredito que pode haver, sim, não sei quando, se daqui 6 meses, 1 ano ou 2 anos, eu acho que pode haver um período de grande crescimento, com novas tecnologias, com outro posicionamento, enfim, coisas novas que estão surgindo e que vão ser implantadas com mais vigor, né, como inteligência artificial, como a própria questão da mobilidade, a questão do tipo de reunião, a live que nós estamos fazendo aqui agora, há 2, 3 anos não acontecia. Então, muitas novidades interessantes que aceleram o aprendizado e que aceleram a possibilidade de você disseminar uma melhor distribuição, uma melhor camada, né, de pessoas que têm acesso aos bens. Então, acho que tudo isso pode vir ser positivo. Eu sempre tendo a ser ligeiramente otimista. Eu acho que não custa nada. Eu acho que as pessoas que se dizem realistas, no final, são um pouco pessimistas, né? Então, não custa nada você ter uma dose. É até bom para te animar, né? Para ir para frente, né? Você tem que estar acordando e pensando, pô, vai ser melhor, eu vou fazer, eu vou acontecer. Acho que isso é importante, sim. E você acha que esse período da pandemia ajudou a acelerar também a maturidade em boa parte das empresas aqui no Brasil? Eu acredito que uma boa parte aumentou sua maturidade, sim. Eu acho que, vide, por exemplo, o que aconteceu com governança. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Headhunters, que a gente conhece, né, reportam que a demanda por conselheiros no ano passado, no pleno auge da pandemia, aumentou 30%. Então, as empresas correram, 30%. E as empresas correram para se reestruturar, começando do topo, começando da camada da governança, né? Eles também reportam que várias empresas que antes não tinham conselho começaram a montar seus próprios conselhos. Eu mesmo sou prova disso. Eu venho montando conselhos já há 8 anos, né, quase 10 em empresas, e nesses últimos 2 anos, 3 anos, o número de consultas e propostas aumentou bastante. Mesmo hoje eu já estava falando sobre isso, né? Ontem eu falei sobre isso com uma outra empresa. Então, eu estou vendo esse movimento acontecer. Outro fato importante é que tinha vários headhunters há 3, 4 anos atrás, né? Headhunters até de porte médio, que me ligavam perguntando, como é que é a carreira de conselheiro, quanto ganha um conselheiro, né? E o ano passado já me ligaram para outro propósito, para perguntar indicações de conselheiros, já começaram a trabalhar vagas de conselheiros. Então, mudou o paradigma. Esses mesmos que há 3, 4 anos atrás nem sabiam o que era conselheiro, qual era a carreira, agora estão contratando. Então, eu vejo isso como muito positivo, porque tenho certeza de que governança e atividade de conselheiro é uma função de impacto social. A gente até vai falar, talvez, sobre ESG, né? Com certeza. Mas o impacto social que eu falo é porque quando você melhora e a companhia, ela contrata mais, ela contrata melhor, ela aumenta a longevidade, ela tem uma preocupação com seus públicos, com o ambiente, enfim, ela tem um impacto civilizatório, né? Então, eu acho que, e eu tenho uma tese de que governança é uma competência essencial, e todos deveriam começar a entender desde o nível de coordenação e gerência, não é só para quem chega lá na alta gestão, né? Na minha tese, a gente tem 4 grandes competências. Uma é administrar, outra é liderar, outra é empreender e outra é governar, né? Então, seria uma longa conversa aqui a gente
estabelecer as diferenças entre elas, né? Mas eu posso te falar, olha, governar, quando você aprende, eu tenho N exemplos disso, executivos em posições de média e alta gerência, quando aprende o que é governar, acelera a sua própria carreira executiva. É um refluxo, porque ele consegue entender o que é a linguagem do acionista, o que é criar valor, o que precisa para ser transparente, como é que isso realmente tem um impacto positivo. Então, eu sou muito otimista que esse movimento que vem a favor da governança, e a pandemia acelerou isso, vai trazer resultados muito positivos, inclusive socialmente. É muito bom saber. Pessoal, só para vocês saberem, né, quando a gente estava aqui preparando o programa de hoje, a gente estava levantando todas as possibilidades de assuntos que a gente poderia conversar aqui hoje. Eu diria para vocês que está difícil fazer o programa em 1 hora, viu? Mas a gente vai tentar. Muita pergunta, tinha assunto para, olha, 2, 3 horas, mas como é sexta-feira à noite e tal, eu sei que o pessoal está querendo tomar um vinho, eu espero que vocês estejam tomando um vinho enquanto estão assistindo a gente, porque a gente vai poder tomar só depois, né, claro. Mas vamos lá, vou puxar o gancho. Falando agora um pouquinho de tendências, vou puxar o gancho que você deixou, que é a questão do ISG. O ISG está vindo com muita força, né? Começou, a gente, até a última coluna da revista Growth Strategy, eu comentei a respeito do ISG, como é que surgiu, a história, tudo mais, e agora nesse último, desde o ano passado para cá, ela está entrando com muita força, né? A gente tem visto aí os principais investidores e, eu diria que até bancos, no movimento agressivo de ESG, e também as principais empresas já, talvez as multinacionais primeiro, também já se preocupando com ESG, criando áreas voltadas a ESG e tudo mais. Como é que você enxerga esse movimento ESG, Vanderlei? Se você acha que é uma coisa que veio realmente para ficar, ou se de repente é uma moda? E segundo, como é que você enxerga o ESG nas pequenas e médias empresas? Você acha que essas empresas também têm que focar, precisam estar atentas ao ESG, não sei, talvez focar, ou você acha que é ainda muito incipiente esse movimento? Perfeito. Bom, primeiro em relação ao ESG, eu acredito que veio para ficar, por 2 motivos. Primeiro porque a palavra ESG pode ser nova, mas o conceito que está por trás, ele já tem décadas, né, que é a ideia da sustentabilidade, né? Como guarda-chuva do ESG, a gente tem a ideia da prática da sustentabilidade, que, em segundo lugar, o ESG nada mais é do que a ideia de você rever o posicionamento da companhia em 3 grandes áreas. Como é que ela se posiciona em relação ao ambiente? O que ela faz para que ela tenha uma pegada, reduza a sua pegada ou crie uma pegada positiva? Eu falo pegada porque tem em ecologia, né, você fala qual é a sua pegada ecológica. Você deixa rastro ou você apaga seus rastros. Então, acho que aí tem essa primeira visão. A segunda visão é qual é o propósito dela em relação ao público, e principalmente ao público, ao consumidor. Então, quando a gente fala do social, não é que a empresa faz projetos sociais ou que ela é benemérita, é como é que ela se posiciona em relação aos públicos, né? Isso é o social. E quando a gente fala de se posicionar em públicos, isso significa qual é a estratégia dela, como é que ela quer criar valor, né, em relação aos seus stakeholders, como é que ela se posiciona em relação aos fornecedores, aos clientes, aos seus funcionários, enfim, a todos esses públicos que ela está relacionada. E, finalmente, a palavra é como é que ela governa, tá? Então, a palavra governança significa tudo aquilo que eu falei agora anteriormente, em relação aos benefícios da governança, mas também como é que ela estrutura essa área social e ambiental com indicadores, né, com critérios que ela possa medir e fazer com que aconteçam. Isso é uma espécie de métrica de governança. Então, eu acredito, então, portanto, que ela veio para ficar. Por quê? Porque nós precisamos mudar a forma como a gente encara, né, o mundo, as relações, as trocas. Estamos caminhando em direção a um capitalismo mais consciente, um capitalismo que não é predador, que ele tenta criar valor para todos, que ele tenta ser muito mais igualitário, né, trazendo diversificação e, ao mesmo tempo, dando acesso, né, a muito mais pessoas. Então, eu vejo isso acontecer no ESG. E o terceiro fator, que talvez seja até o principal,
Quando você faz tudo isso na companhia, e a companhia trabalha esses princípios como uma estratégia de negócios, que é isso que é o ESG, nada mais é do que um guarda-chuva estratégico, né? Não dá para falar em ESG, não, eu vou criar um comitê aqui de ESG, isso não vai funcionar. Ou o ESG está na mentalidade, nos valores de toda a corporação, começando com seus acionistas e seus executivos, ou ele não está. Né? Então, o famoso walk the talk, né, Vanderlei? O famoso walk the talk. Então, eu vejo dessa forma. Mas o terceiro fator principal, viu, Wilson e Paul, é que o ESG, quando ele é implantado, né, nessa filosofia, né, nessa visão de uma estratégia sustentável que cria valor para os seus públicos, ele gera mais retorno ao acionista. Então, é por isso que os fundos, eles estão tão interessados, estão criando fundos de empresas, porque a gente já viu ao longo do tempo, e por isso que o ESG não é novo, a gente tem visto ao longo dos últimos 20 anos, que empresas que se posicionam dessa forma, ou muito próximos dessa forma, quer dizer, não existe também nenhuma empresa perfeita, vamos tirar o cavalo da chuva e não tapar o sol com a peneira, né? Não existe empresa que vai ter todas as práticas, existem graus, né, de empresas, por isso que a gente tenta medir, muitas vezes, os pilares do ESG e ver em que ponto a empresa está dos pilares. Mas as empresas que fazem ou que praticam uma boa parte disso, que tem um alto grau em direção ao ESG, elas têm um retorno superior. Por quê? Porque o consumidor está dando valor a isso, né? Os funcionários vão trabalhar mais motivados. Enfim, os fornecedores estão mais engajados em desenvolver produtos ou desenvolver serviços para essa companhia. Então, ela consegue fazer com que toda a comunidade trabalhe mais feliz e mais engajada com ela. Isso faz o quê? Traz retorno. Então, e o retorno, eu acho que isso que é o principal. O retorno é compartilhado, ele não é um retorno egoísta. Então, a gente vê companhias, às vezes, predadoras, fazendo lucros exorbitantes por 1, 2, 3, 10 anos. Chega no 15º ano, ela cai um tombo violento. Já vi isso acontecer N vezes. Por quê? Porque não é sustentável. Essa é a palavra, sustentabilidade. Ela não engajou, ela não conseguiu promover uma atmosfera de criação de valor ao longo do tempo. Então, nada mais é ESG do que isso. Eu não sei se você concorda comigo, Vanderlei, mas assim, eu tenho a impressão que o ESG, ele tem além de tudo isso que você colocou, mas eu acho que ele também favorece uma visão muito mais de médio e longo prazo para o negócio do que aquela visão mais imediatista que a gente, de repente, tem bastante aqui no Brasil, né? Aquela história do resultado tem que acontecer agora. E, de repente, você não dá aquela atenção, aquele carinho para aqueles objetivos ou até mesmo para o seu propósito de médio e longo prazo. Eu acho que o ESG traz muito dessa visão, com esse olhar um pouco mais, não tão para o curto prazo, mas sim para o médio e longo prazo. Você acha que também é mais ou menos nesse sentido? Não, certamente. Quando eu falo, né, de que pode até ter companhias que façam ótimos resultados sendo predadoras por 1, 2, até 5, 6, 10 anos. Agora, elas, em algum momento, elas sucumbem, porque elas não têm a base, né? Então, quando a gente pensa no ESG, tem que pensar no médio e longo prazo. Muitas vezes, para começar um processo de ESG, algumas empresas aumentam temporariamente os custos, porque elas vão ter que mudar práticas, investir em equipamentos, enfim, fazer umas mudanças importantes nos seus processos. Por outro lado, isso impacta ao longo do tempo e, em determinado momento, seus custos acabam se reduzindo, ou seja, a sua eficiência aumenta. Então, e os resultados aparecem. Por isso, é uma prática de médio e longo prazo. E aí, as empresas, os fundos que estão mais interessados, né, em se posicionar em companhias que vão apresentar resultados sustentáveis ao longo do tempo, vão migrar para essas empresas. Mas, ainda reportando a sua pergunta, não são só as grandes empresas abertas em bolsa que se beneficiam disso, as pequenas e médias também, né? A gente tem exemplos de empresas pequenas que adotaram práticas aí de ESG, às vezes até inconsciente, não se pode dizer porque estamos falando isso de anos atrás, nem existia a palavra ESG, mas elas adotavam práticas e elas cresceram muito mais, elas cresceram respaldadas pelo consumidor, pelo cliente, que entendeu o valor delas, né, pagam até mais pelo produto, porque entendem que esse produto tem um valor, tem um benefício intrínseco para elas, né, enfim. E aí essas companhias são muito mais longevas, elas alcançam resultados mais facilmente, né, ao longo do tempo, não significa que seja amanhã.
Portanto, essas práticas são benéficas para qualquer tipo de empresa, não é só para a empresa aberta. Tá? Qualquer uma vai realmente conseguir extrair os bons resultados disso. E, Vanderlei, tem uma pergunta aqui da Lígia, eu acho que faz total sentido, né, que está bem alinhado com uma pergunta que eu ia fazer. Ela fala o seguinte: eu queria entender um pouco mais de ESG da realidade das maiorias das empresas, não apenas das grandes companhias. Como é que você tem visto hoje as empresas que você tem prestado consultoria, como é que elas têm se posicionado, como é que elas têm buscado implementar essas técnicas do ESG? Você até comentou, até complementando a pergunta delas, comentou, ok, as empresas já vinham trabalhando com isso, às vezes intrinsecamente, mas tem casos de empresas pequenas e médias que estão correndo atrás porque vê que tem um potencial acionista aí que vai fazer um aporte na empresa e acaba atropelando o processo? Então, as pequenas e médias, né, elas ainda têm questões primordiais, né, prioritárias para atacar. É o que eu vejo na maioria. Então, elas ainda não mergulharam nesse processo tão fortemente como as grandes. Isso é um fato. Isso não quer dizer que isso vai continuar assim e também não quer dizer que elas não têm benefícios. Muito pelo contrário, eu tenho vários exemplos, né, de empresas que fizeram e que alcançaram grandes resultados. O que precisa para isso acontecer de fato, os acionistas ganharem maturidade. Isso é um primeiro ponto. E aí na nossa empresa, a gente já tem programas para acionistas, a gente tem programa de ESG e tem programas de governança para os acionistas, porque eles precisam entender qual é o impacto da governança, do E, do S nas suas empresas, né? Quando eles compreendem isso, é muito mais fácil dos executivos ou até de quem está lidando, que normalmente é um acionista também, é um membro da família em muitos casos, ele vai trabalhar nessa direção. Então, o movimento para as pequenas e médias ainda é recente, ainda é uma novidade, né, que vai ganhando terreno na medida em que algumas que começaram antes já são mais bem-sucedidas e se transformaram em empresas grandes. Então, esses casos vindo a público e a gente ajudando, né, ao acionista também a se aculturar, esse processo vai ganhando velocidade e ritmo. Eu falo do processo de aculturar o acionista, por quê? Porque, na maioria das vezes, ele é um empreendedor, né, ou ele herdou, ou ele é um empreendedor ou ele herdou. Então, nesses dois casos, ele está acostumado, né, com tá na linha de frente, buscar fazer as coisas acontecer, tem um espírito mais centralizador, está no bojo das decisões, e ele não consegue compreender como é que ele tem que passar de fase. Né? Aí eu percebo isso conversando com N sócios fundadores, cotistas, enfim. O que acontece? Ele olha para a companhia ainda como uma extensão da vida dele. Né? E como eu comparo como um filho. Ainda uma boa parte dos pais ainda entende que o filho tem que seguir aquilo que ele acha que é importante, o filho é uma extensão do, né? E uma empresa, quando ela nasce, ela no início ela tem um cordão umbilical com o dono, não tem jeito. Depois ele corta o cordão umbilical, mas continua alimentando, dando leite, né, amamentando, dando educação e tal. Mas chega um determinado momento que esse filho ganha vida própria. Então o acionista tem que virar chave, ele tem que aprender a ser primeiro um administrador, não mais um acionista só. Depois do administrador, ele passa a ser um governante, ele compreende como governar, e em algum momento ele é um investidor, ele não é nem mais governante, né? As grandes empresas, como chefiadas aí pelo Bezos, pelos grandes Bill Gates, já viraram a chave, eles não estão mais nem como governantes, eles são meros investidores das suas companhias, né, e vão tocar outras coisas, fundação, indo para o espaço, né, fazendo viagens. Então, eu acho que esse aculturamento do acionista é uma parte importantíssima do processo, porque são eles que escolhem os seus executivos, os seus governantes, então eles precisam compreender esse processo de governança e de ESG para poder decidir melhor. Saindo um pouquinho do tema ESG agora, Vanderlei, vou trazer uns temas aqui para poder ver o que você está enxergando aí nos próximos meses, talvez anos, em termos de tendências, e aí eu queria ver a sua opinião. Inovação. Você acha quais são as inovações que você acredita que possam, de repente, ganhar destaque?
nos próximos, talvez, anos? E uma segunda pergunta, você acredita que o Brasil possa ser um polo de inovação para o mundo? Olha, pergunta difícil. Fácil, né? cheia de pegadinhas. Vamos lá, as inovações. Eu acho que as grandes inovações que vêm em 3 ramos, né? O ramo da comunicação e informação, que já está em curso, e que no bojo dela tem tecnologias despontando, como blockchain, a parte de internet das coisas, enfim, inteligência artificial, tudo isso junto, né, vai estar criando uma forma de automação e de velocidade nos processos produtivos muito impactante. Então, essa é a primeira linha. A outra linha que eu vejo é mobilidade. Então, a gente está vendo aí o surgimento de novos modais de mobilidade, carro elétrico, drones tripulados, né, que vão te locomover com rapidez. Já estão dizendo que em 2024 já vai estar voando drones, enfim, muito competitivos em termos de custos. Isso vai trazer mudanças muito radicais na forma da mobilidade, né? E o terceiro ponto é a energia, tá? Então, energia é um recurso que é relativamente escasso a gente hoje em dia. Se a gente pensar, a demanda de energia cresce e às vezes tem uma ilusão de que todos esses modais atuais de energias renováveis vão dar conta do recado, né? E eu tenho amigos lá da engenharia que são especialistas em energia, eles falam, olha, não existe, a conta não fecha. Quer dizer, para a gente poder gerar energia que se consome hoje, a gente precisaria estar montando uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, por exemplo, por dia, ou 2 por dia, eu não sei o número exato, mas é um número absurdo. Então, o que acontece? Nós vamos ter que ter uma revolução no setor energético, porque novas tecnologias vão acabar surgindo, como a própria fissão controlada, coisa desse tipo, que vai ser limpa, né, não vai gerar resíduo nem nuclear, nem nada, mas vão trazer uma revolução na forma energética. Então, hoje ainda um ponto de grande inovação necessária, né, para o ser humano. Então, eu vejo a conjunção desses fatores, energia, comunicação e informação, né, e o outro aspecto de mobilidade, quando elas forem, de fato, ainda mais do que já estão sendo, forem mais avante e desenvolverem outros modais, etc., a gente vai ver, de novo, uma nova sociedade, né? Sem contar que eu acredito também, e aí com talvez menos impacto, né, na revolução dos produtos sustentáveis, né? Eu acho que isso... outro dia eu vi uma fala, né, do Kimball Musk, que é irmão do Elon Musk, e ele fala que a revolução dos produtos orgânicos vai trazer um impacto tão positivo ou mais do que a revolução da internet. Ele diz que vai ser bilhões e bilhões, trilhões de dólares que vão gerar por conta de uma agricultura ou de uma produção sustentável. Então, isso também é outro fato, porque eu acredito muito nisso, que a gente ainda tem chão para queimar aí. A nossa forma de atingir a população hoje com a produção centralizada em larga escala, ela cumpriu um papel importantíssimo, né, de democratizar o acesso à comida, etc., mas ela se mostra insustentável, né, porque ela depende muito de insumos que vão destruindo o ambiente, que vão causando até doenças, que a gente nem sabe quais são que se causam, etc. e tal. Então, eu acho que vem uma nova revolução, talvez mais para frente, de uma descentralização do processo de produção, né, uma descentralização relativa, onde nós vamos voltar a consumir produtos que não precisam viajar tanto, que, portanto, também não desperdiça tanto, né? Então, isso está no bojo, talvez, desse processo de mobilidade que eu falei aí, mobilidade e tecnologia, mas é isso que eu vejo como tendência de inovação para frente. Agora, a outra pergunta, o Brasil. O Brasil é um país que vai estar na vanguarda, é um país que vai estar participando. Olha, infelizmente, eu não estou muito otimista, porque nos últimos 20 anos a gente caminhou para trás, né? 20, 30 anos. A gente não consegue, por conta de uma incapacidade política, talvez por um aprendizado político, eu não sei se eu poderia mudar a palavra, né, para dizer que está numa curva de aprendizado,
mas a gente não está acelerando, pelo contrário, a gente está caindo os incentivos à cultura, à educação, ao investimento em inovação, etc. e tal. Existem ilhas de prosperidade, a gente sabe, né, que tem aí gente boa fazendo muito com pouco recurso, mas muito também na contramão do que a gente vê de estímulos, né, seja por questão tributária, seja por uma questão educacional, pelo acesso, então, a recursos, né, até a forma como a gente pode tomar o recurso de um banco ou de uma empresa, do investidor. Tudo isso poderia estar sendo acelerado se a gente tivesse, de fato, uma maturidade política. Mas, infelizmente, não. Sem dúvida. Isso com certeza, porque criatividade não falta para a gente, né? Verdade. Falando em aprendizado, o que você acha que hoje um jovem que está iniciando a carreira, como é que você acha que ele deveria começar a se preparar para esse novo mundo que está por vir? Olha, é uma questão também bastante interessante, porque ao mesmo tempo que o jovem precisa ter o conhecimento, né, ter o conteúdo, e esse conteúdo ele já não acessa da forma tradicional na escola, ele tem o acesso descentralizado também, multifacetado, né, da internet, enfim, dos outros recursos, das mídias, né, mídias sociais. Por outro lado, é preciso cada vez mais um desenvolvimento dos soft skills, né, daquelas habilidades que fazem a pessoa galgar passos mais rápidos, né, e até mais profundos na sua capacidade de se desenvolver. Então, esse lado, né, das habilidades, dos soft skills, eu vejo que também está começando a ganhar força, mas ainda não é suficiente, tá? Mas, se eu tivesse que falar o que o jovem deveria procurar, eu acho que ele deve procurar um ensino mais plural, né? Uma capacidade de ver as coisas de ângulos diferentes, de ter acesso a uma visão mais holística do mundo, das coisas, e não ficar muito preso, né, a um determinado tipo de estudo ou tipo de disciplina. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença, a capacidade de ter uma visão mais ampla, né, multifacetada e holística, e ao mesmo tempo com uma visão de desenvolver os seus soft skills, né, capacidade de relacionamento, de linguagem, de inter-relação, de autocompreensão, né, isso cada vez mais, né, tem um exemplo hoje aí da Simone Biles, né, que está aí na mídia, né, que ela fez uma autoanálise e falou assim, olha, eu não tenho condições de competir, então ela é um ser humano, ela é um ser íntegro, né, que não adianta ela estar super bem treinada, né, no aspecto técnico, se o aspecto emocional, psicológico, não está bem, né? Então, eu acho que isso é um pouco do exemplo da soft skill, capacidade de ver quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, meus pontos fortes e fracos, como é que eu vou me desenvolver. Isso requer uma iniciação, né, a essas habilidades humanas mais cedo na vida. Então, eu iria por essa direção, ao invés de ficar pensando só nos ensinos técnicos, né? Eu iria para esse lado mais humano. Acho que essa questão desse balanço entre o conhecimento, de repente, técnico, com a experiência, hoje está extremamente valorizado, né? Quanto antes conseguir adiantar isso também, acho que facilita bastante, favorece bastante alavancar essa carreira. Vanderlei, temos ainda tempo para uma última pergunta. Paul, tem alguma coisa aí? Pergunta? Sim, correspondente aqui, correspondente direto aqui dos comentários do YouTube. Vamos lá. A pergunta do Gaspar Carreira Júnior. Como empresário, querendo saber mais sobre governança e se minha empresa está pronta para um conselho, o que devo fazer? Bom, Gaspar, obrigado aí pela pergunta, né? Legal que você está aí nos assistindo. O Gaspar é um amigo nosso, né? E parceiro também. Eu acho que se você está buscando entender, um empresário, né, que está buscando entender o que é governança, primeiro, acho que você deve, como eu falei, primeiro procurar o processo educacional, começar a se aprofundar. Uma coisa que é muito boa, né, no circuito dos empresários é um falar com o outro, é aprender com o outro o que ele já fez, né? Então, muitas vezes, quando eu estou instalando governança numa empresa,
eu gosto de colocar esse empresário para falar com outros, onde eu já atuei, ou que não, que eu sei que ele já está avançado, e essas trocas favorecem muito, porque alguém já passou pelas barreiras, pelas dificuldades, já passou pelas experiências e pode avançar o caminho do outro. Então, outra coisa que é importante é estar numa associação, né, tipo Families Business Network ou outras similares, onde o empresário vai trocar com o outro com uma certa frequência, tentando entender como é que ele se posiciona. O terceiro fator é a compreensão, né, do quanto que a governança ajuda no processo de transformação da sua companhia. O empresário quer ver resultado. Então, quando ele percebe que isso acontece de fato, né, quando ele instala de uma forma correta, porque também tenho casos aí, várias vezes que instalamos governança de forma errada, ou porque o empresário queria, mas inconscientemente bloqueava, boicotava, ou porque a gente não conseguiu, porque outros familiares entraram no processo, enfim. Quando você consegue alinhar, né, a família, a propriedade, a gestão em direção a um processo de governança, fatalmente, né, isso vai trazer bons resultados. E aí, exemplificar com esses bons resultados é importante para que aquele que está começando entender que ele tem um caminho pela frente, mas que vai desembocar em algo melhor, né? E, finalmente, eu acho que para o empresário começar esse processo de governança, é importante ele estar ciente do impacto social que ele tem, né? Essa ideia que eu falei agora anteriormente, né, dele compreender que a empresa é algo, já é um ser, né? Quando ele lança uma empresa, ele já lançou algo que deveria ficar para a posteridade, né? Eu sempre gosto de falar nos meus cursos, e no meu livro, meu último livro que eu publiquei, que é A Reinvenção da Empresa, eu cito qual é a empresa mais longeva, né, na história da humanidade. E é uma empresa que tem 1.500 anos de idade. 50 gerações da mesma família já comandaram essa empresa. Ele é um hotel que fica no Japão. É um hotel que manteve as tradições dos samurais, mas ele veio se modernizando e oferecendo experiências para os seus hóspedes. Não é um hotel grande, mas ele está há 50 gerações com a mesma família. Como é que ele conseguiu ser tão longevo? Porque ele instituiu, mesmo que incipiente, uma governança entre seus membros, né? Tem critérios de quem vai assumir, quais são os valores, como é que a gente perpetua os pontos culturais dos nossos fundadores, preservaram isso. Então a empresa vai para frente, né? E eles têm essa forma de governança que eles já começaram há 50 gerações atrás, portanto, 1.500 anos. Uma empresa é feita para ser longeva. Quando você consegue que o empresário compreenda isso, que a sua empresa, o seu filho, pode ter vida própria, certamente ele vai colher bons frutos e vai deixar bons frutos para a posteridade. Com certeza. Bom, estamos chegando aqui ao fim. Como agora já está quase no momento de abrir o vinho, a gente vai começar aqui uma sessão. Vanderlei, se prepara, hein? Já que você é um conselheiro aí com extrema experiência e tudo mais, bate pronto, tipo um pinga-fogo aqui, um ping-pong, então é pergunta e não pode ficar no muro, hein? Tá bom. Aí, até falando nisso, a gente não tem um nome fechado ainda para essa sessão, então depois, quem tiver alguma sugestão, fique à vontade, que a gente está querendo botar um nome bem bacana aí para a gente colocar, que é uma sessão que é para ser realmente uma resposta rápida, tem um pouquinho de humor, tem um pouquinho de pegadinha, mas é para ser bem interessante mesmo. Então vamos lá, hein? Primeira pergunta é fácil, hein? Primeira pergunta é fácil. O home office, onde é melhor fazer home office? Na praia paradisíaca ou numa região serrana? Eu prefiro a região serrana. Mesmo com esse frio todo? Eu morei, né, 20 anos em serra, né? Então eu estou acostumado. Eu estou contigo, viu, Vanderlei? Eu estou contigo, porque eu prefiro a região serrana e frio também. Agora eu quero ver o seu poder aí de vidente. Carro voador, quando é que a gente vai comprar o nosso carro voador? Daqui a uns 10 anos. Daqui uns 10 anos você vai ter acesso. Eu acho até que você não vai comprar, eu acho que você vai fazer leasing, ou vai fazer compra conjunta, comprar part-time, né? Sharing. Eu acho que vai vir um mecanismo de cooperação, já está aí, né? E vai vir com muito mais força, principalmente para esse tipo de locomoção. Ó, agora essa aqui tem um veneno, hein?
Sim. Lucro ou propósito? Os dois. Um propósito lucrativo. Um pouquinho mais de veneno, hein? Um pouquinho mais Não de são veneno. excludentes. Primeiro aí, não tem que colocar, não Diga. são excludentes, né? Um apoia o outro, é isso aí. Um pouquinho de veneno agora, hein? Tá. Quais áreas numa empresa você acha que vai morrer no curto prazo? Olha, eu acho que as áreas puramente operacionais é que estão mais na linha de tiro, porque as tecnologias aí de automação, etc., eu vi agora, ontem mesmo, né, só para dar uma pimenta aqui, que plataformas de petróleo, que hoje colocam 300 pessoas, vão começar a operar com 15 pessoas. Então, olha o nível de automação que vai ter. Isso é verdade. É isso. Quem vai ganhar a próxima medalha de ouro para o Brasil? Eu acho que vai ser na natação. Outra aqui, hein? Startup ou multinacional? Adoro startup. Multinacional está muito certinho já pro meu gosto. Boa. Outra aqui. Essa aqui é boa também, ó. Fazer faculdade ou empreender? Olha, eu hoje estaria mais para empreender do que para faculdade. Eu sou suspeito, porque eu fiz 3 faculdades, então eu estaria na linha de tiro hoje. Agora, Vanderlei, me diz uma coisa, você acha que você é uma pessoa corajosa ou não? Não, relativamente. Eu acho que eu tenho coragem para enfrentar aí alguns desafios, né? Passei por vários desafios na vida, então acho que eu sou relativamente corajoso, sim. Então vamos ver. Você está indo para o Nordeste, vai viajar para o Nordeste. Sim. Você tem 2 opções. Uma, ir num carro sem motorista ou ir num avião sem piloto. Carro sem motorista. Outra fácil aqui para você. Como deverá ser o profissional do futuro em uma palavra? Resiliente. Viajar para a Lua ou ir para as Ilhas Maldivas? Para a Lua. Maldivas é muito fácil. Agora o preço para ir para uma ou para outra é quase o mesmo, viu? Eu estou seguindo aí o Branson e o Bezos, né? Que estão indo para o espaço. Né? Agora a última pergunta aqui do nosso ping-pong aqui, ó. Essa aqui eu quero ver. Essa aqui é difícil, hein? Sim. O Príncipe Charles vai virar rei ou não? Putz, olha, é difícil, pessoal, né? A Rainha Elizabeth ali não quer, ela está afim de continuar, mas ele vai virar rei, sim, vai. Legal, então a gente assim encerra nosso Pinga-Fogo. Vanderlei, esqueci de comentar 2 coisas. Primeiro, tem uma entrevista muito bacana sua com o Paul, no Carreira Talk Show, está disponível na internet, acho que vale a pena ouvir, tá bem legal. E o segundo ponto que eu não tinha comentado ainda é quantos livros você já escreveu e qual que é esse aí que está para lançar? Bom, eu já escrevi 4 livros, né? O primeiro que eu escrevi foi em conjunto com outros professores da USP, quando eu dava meu curso de criação de empresas de base tecnológica, criando seu próprio negócio, como desenvolver potencial empreendedor, é o nome do livro. O meu segundo livro foi um livro sobre inovação, ele se chama Fábrica de Ideias e Banco de Oportunidades, ele basicamente cita o caso da Petroflex, onde eu fui presidente, e a gente criou um grupo lá de inovação que fez a companhia realmente criar muito valor, né, para o mercado, e aí cita esse caso e como desenvolver o funil de oportunidades. O terceiro livro foi sobre liderança, uma liderança integral, né, dessa linha que eu falo de uma visão mais holística, né, da vida e dos profissionais. E o quarto livro foi a reinvenção da empresa Projeto Ômega, que eu escrevi com o Paulo Monteiro, onde a gente, na primeira parte, a gente tenta inspirar para repensar os grandes paradigmas e depois a gente, na segunda parte, leva para transpirar, como é que eu implanto essas mudanças, né, numa reinvenção das empresas. E meu livro, que agora vai ser lançado agora em outubro, chama-se Conselheiros de Empresas, tudo que você precisa saber para trilhar uma carreira promissora. Ele vai ser o único livro, por enquanto, no mercado que vai falar sobre a carreira de conselheiros. Não tem nada, você tem muito livro sobre governança, muito livro sobre empresa familiar, etc. e tal, mas não tem nada sobre a carreira de conselheiro. E aí eu fiz esse livro agora, durante a pandemia, foi um livro exaustivo, com muita pesquisa,
muitas entrevistas, nós temos mais de 30 profissionais que foram entrevistados, né, que dão seus depoimentos, né, em boxes do livro. Então, ele vai ser um livro bem prático e bastante eclético, né, e voltado para essa carreira. Legal, bacana. Então, Vanderlei, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito bacana, passou muito rápido, que nem o Paul já tinha alertado a gente. Espero que você tenha gostado aí do blog TMC. Fica à vontade para agradecer, não sei, para comentar alguma coisa que de repente não tenha falado, tenha esquecido. Não, eu ia reforçar o que você falou, foi um prazer, né? O tempo realmente voou, não percebi, foi bem prazeroso, as perguntas também foram muito bem estruturadas, acho que no sentido de poder falar de assuntos que tenham amplo interesse, pelo menos eu vejo dessa forma, né? E fico feliz de estar aqui, podendo trocar ideias, eu acho que é sempre bom, né, para os profissionais, ou para até pessoas, né, que estão fora do mercado de trabalho, ouvir, né, da gente, e a gente está escutando e está vendo no dia a dia. Nesse processo educacional, eu tenho tido contato diário com vários profissionais, né, nos últimos 5 anos aí eu já fiz mentoria para mais de 500 profissionais, então a gente consegue trocar ideia com muita gente, e isso é legal poder também tá passando, né, o que a gente está observando. Então, para mim é um grande prazer poder estar aqui, estou sempre à disposição e acho que vocês vão ter grande sucesso aí nesse novo programa, né, que agora comigo aí começou ao vivo. Foi um grande prazer e honra estar aqui com vocês. Não, foi demais, foi demais. Quero agradecer a todos que puderam acompanhar agora ao vivo, numa sexta-feira com frio, aqui principalmente em São Paulo, na região do Sudeste e do Sul. Espero que tenham gostado desse formato. Em breve a gente deve ter um outro blog TMC ao vivo também. Então quero agradecer a todos, agradecer, Paul, também a sua participação, ajuda, da Growth Strategy, em tudo. Fica à vontade, Paul, para comentar alguma coisa. Eu que agradeço a oportunidade de ter o blog TMC, principalmente por Vanderlei, de ter topado esse desafio, principalmente para trazer um tema que a gente encontra, mas de uma forma bem mais séria, e a gente queria trazer um pouco mais de leveza para esse tema, que é um tema extremamente importante, totalmente focado em valores e sustentabilidade, e que as empresas, eu tive a oportunidade já de almoçar com o Vanderlei, a gente tem um relacionamento já de algum tempo, e com ele eu aprendi que não importa o tamanho da empresa, o conceito implementado gera crescimento, gera lucro, gera propósito. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Vanderlei. Obrigado, Paul. De novo, um prazer estar contigo novamente. Bom, então vamos encerrando assim o blog TMC, o 4º programa. Se você gostou, dá aquele like que ajuda a gente. Também inscreva-se no canal da Growth Strategy TV, isso é super importante para a gente. Então, quem puder apoiar, a gente agradece muito. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Não esqueçam de abrir aquele vinho para quem gosta, para quem de repente prefere um suco também, não tem problema, ou um chazinho como eu estou tomando aqui agora. Fiquem à vontade para fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão de tema. A gente está aberto, completamente aberto a qualquer tipo de sugestão. E muito obrigado por hoje. Lembrando que a cada semana um novo tema, uma nova tendência. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, até mais.